Estamos aqui mais uma quinta-feira com o quadro Eu Sou uma Mulher Ativada. E hoje vamos conversar com a Leide Araújo, uma mulher maravilhosa, uma mãe atípica. Ela é do Instituto Paz, é a CEO do Instituto. E vamos bater um papo super legal sobre autismo, sobre essa vida incrível que todas as mães que têm um autista em casa sabem como é. Então a gente vai partilhar aqui muitas vivências, muitas experiências. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser partilhar alguma coisa, pode conversar aqui nos comentários que a gente vai trocando e crescendo, né? Essa intenção de estarmos aqui. Sempre essa troca, sempre essa partilha. Porque a vivência de uma sempre pode ser o aprendizado da outra. Boa tarde, Karine. Seja bem-vinda. Tudo bem? Uma flor maravilhosa que sempre está por aqui. Agradeço. Boa tarde. Estamos aqui aguardando a Leide. Vamos conversar hoje um assunto muito interessante sobre o autismo. E estou esperando ela chegar, que ela já estava na expectativa. Chegou! Boa tarde, maravilhosa. Quadro incrível, com muitas mulheres maravilhosas vindo por aí. É a segunda convidada, a Leide, e já estamos tendo bastante resultados. Boa tarde, lindona! Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, minha querida? Obrigada, viu, por você tirar um tempinho aí nessa demanda tão grande aí que é Instituto, Filho, Casa, Mulher e tantas demandas, e para você tirar um tempinho aí para ficar com a gente aqui, batendo um papo bem legal, trocar, partilhar. Então, te agradeço demais, viu? Quero que você se apresente para todas as pessoas, fale um pouquinho da Leide aí para a gente, por favor. Meu amor, em primeiro lugar, eu te agradeço pelo convite. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Beleza. Eu te agradeço imensamente por esse convite. Nós, mães atípicas, precisamos sim de visibilidade. Ainda ontem, né, eu coloquei um post lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, falando sobre a Lei Maria da Penha, né, o quanto nós temos mães atípicas em sofrimento e completamente invisíveis para a sociedade, e muitas vezes se tem mulheres que estão sofrendo violência, que estão em um ciclo de violência e não conseguem sair por conta, às vezes, da situação financeira, imagina as mães atípicas que não podem, na maioria das vezes, trabalhar, tem que cuidar do filho, né? Então, é bem mais complicado e é um assunto que as pessoas não querem conversar muito. E aí ontem eu desabafei, a legenda ficou um como é que fala? Um podcast. Mas eu desabafei porque a gente sabe o quanto sofremos e aqui nós temos histórias e histórias todos os dias, né? Cada família apresenta uma história, uma situação, um sentimento, uma reação diante do autismo, né? Então, cada um é cada um. Vou me apresentar, mas antes vou te dizer que tem um rapazinho aqui, todas as vezes que eu entro para live, para reunião, ele fica passando para lá e para cá. Já pedi para ele vestir o short. Falei, olha, por favor, componha-se. Sem problemas. Rovânia, minha amiga, eu sou Leide Araújo, tenho 56 anos, sou aposentada da Polícia Civil do Distrito Federal há 10 anos. E eu sempre digo para todos, né, quando eu me apresento, eu planejei aposentar e morar na praia. Só que eu esqueci de combinar com Deus, né? E aí, eis-me aqui, né? Agora eis-me aqui, Senhor. Mas tenho 3 filhos, tenho um filho com 32, o Lucas, um com 29, o Matheus, e o Pedro, que tem 18, completou 18 agora em março. E Deus quis mandar autista, nível 3, não verbal, né, de suporte, muito suporte. E sou pedagoga de formação. Meu sonho era realmente ser professora, atuar na área. Nunca atuei como professora, porque ingressei no serviço público aos 16 anos como monitora,
mas é, no serviço social, Sim. né? Na fundação, na época, Fundação do Serviço Social. Lá eu fiquei 12 anos, depois eu passei mais 3 concursos, e aí o que eu resolvi assumir foi o da Polícia Civil. Inclusive passei no da Secretaria da Educação também, mas não cheguei a assumir, que era o meu sonho, mas não cheguei a Ah, assumir. sim. Assumi mesmo foi na Polícia Civil, que foi um dos concursos que eu, né, consegui passar, e por lá fiquei quase 20 anos, quando aposentei agora em 2014. E essa é a minha trajetória. Nasci em Taguatinga, fiquei lá só um aninho e vim para o Gama, então estou no Gama há 55 anos. Amo essa Sim. cidade e aqui eu fixei moradia, fixei, né, domicílio, e aqui estou com os meus 3 filhos. Lucas já é casado, tem 2 filhos, então eu tenho 2 netos. E Sim. é isso, meu amor. Ah, sou neuropsicopedagoga também, porque fui estudar para ajudar Pedro, ainda na Polícia Civil, ainda na ativa, fui fazer essa pós-graduação para ajudar meu filho. Não, não, já tinha aposentado, perdão, já tinha aposentado, quando fiz essa pós. E aqui estou, sou palestrante também, né? E E estou o como Instituto, presidente. e o Instituto, isso, o Instituto. Isso. E estou como presidente do Instituto Paz. Tem aqui, até minha agenda está aqui, presente da Ingrid. Linda. Então, estou aqui com o Instituto Paz, e antes era a Associação Tudo Azul, e quando a gente resolveu fazer essa transição de associação para instituto, nós resolvemos também mexer no nome. E, com muito custo, eu escolhi esse nome, porque no início eu não estava, eu não aceitava, né? Eu falava, gente, acho que é muita arrogância colocar esse nome, porque Paz, com S, significa a sigla do nome do meu filho, né? É Pedro Araújo dos Santos. Sim. Então, é Instituto Pedro Araújo dos Santos, aí a gente pega a sigla, Instituto Paz. E no Que início legal. eu fiquei meio reticente, assim, falei, cara, eu não vou colocar o nome do meu filho, acho que, sei lá, passar muito barra e tal. De E, forma. como sempre, levei para Deus, né? Falei, Deus, Sim, dá-me um sinal, com certeza. dá-me um sinal se eu devo colocar o nome do meu filho em instituto, se é isso mesmo. E fui para a oração. Mas foi muito pouquinho tempo. No Ah, dia seguinte, acho que foram 24 horas, a minha amiga que estava me ajudando com a questão da transição, ela virou, a gente falando ao telefone, ela falou, Leide, eu estava aqui pensando, por que você não mete o nome do Pedro aí nesse instituto? Porque você está aqui por quê? que É por ele, legal. E ela é nem para sabia. ele, por causa E dele. ela nem sabia. Não, eu não comentei isso com Resposta da oração. ninguém. Não, eu não comentei com ninguém, só eu, estava aqui dentro. E Entendi. aí eu falei, cara, Deus, tu é rápido, hein? Rápido, foi assim. Menos de 24 horas ele me deu a resposta e eu não pensei 2 vezes. E aí só faltava isso para a gente sacramentar, né, a documentação toda do Instituto. E aí, dia 15 de dezembro de 2023, a gente fez a transição e o Instituto Paz nasceu. E é um negócio tão incrível que, assim, esse nome tem dado muita sorte para a gente. Esse nome, ele impacta muito as pessoas. E quando eu falo significado, que o nome, toda vez que eu olho para esse nome aqui, Instituto Paz, é para dizer que não sou eu. Eu não sou a pessoa mais importante aqui. Eu sou necessária. Ele é importante. Sim. E todas as pessoas que ele representa, todos os autistas que ele representa, todas as pessoas autistas que já passaram, que estão e que vão passar pelo Instituto, é que são importantes. Com Né? certeza. Eu sou instrumento. Ah, Sou apenas instrumento. amém. E graças à sua obediência, né? Graças à sua obediência que você teve a Deus, tá dando tantos frutos que eu tenho certeza que você ajuda muitas pessoas, principalmente as mães, né? Que, como você fala, muitas delas ficam muito perdidas, principalmente assim que tem o diagnóstico. Então, assim, esse instituto ajuda muito nesse direcionamento, né? Dá um suporte, logo quando a gente se conheceu, a gente já se conectou tão rápido e você compartilhou comigo as dores das mães, né? Que elas se sentem muito só, muitas das vezes elas são abandonadas pelos companheiros justamente pelo o diagnóstico dos filhos. E muitas vezes elas não podem trabalhar porque tem que cuidar, e o financeiro. Então, assim, é uma luta muito grande.
E ela realmente precisa desse apoio. E é muito lindo Deus usar você através do Instituto. E você tem que se orgulhar de você mesmo. Assim, ele é importante, você é necessária, sim, mas foi a partir do seu sim. Eu quero até compartilhar uma coisa aqui por trás das câmeras, porque quando eu convidei a Leide, ela ficou muito assim: Flor, eu não sou profissional da saúde, não fica muito em técnica com coisa, não sei o quê. Eu falei, Leide, esquece tudo isso. Aqui a gente vai falar de você, como a mãe, como a serva de Deus, como a cuidadora dos seus filhos, do Instituto. Então, assim, a mãe atípica, ela se preocupa muito, muito, muito com o externo. E ela esquece totalmente dela mesma. Se uma mulher que não é mãe atípica já é assim, imagine a atípica. Então, assim, é muita a dor, o sofrimento é muito mais intenso, porque tem várias outras coisas em jogo, né? Então, graças ao seu sim, esse instituto tá aí lindo. Eu amei o nome, eu não sabia, acabei de saber o nome junto com vocês. E realmente muito bonito, faz muito sentido. Não teria sentido se não fosse o nome dele, né? Porque igual a sua amiga falou, você tá aí por causa dele. Então teria que ter o nome dele, sim, com certeza. Flor, eu fiz algumas perguntas, eu te mandei, mas eu não vou seguir essas perguntas, não. Eu vou seguir aqui o que Deus está mandando, né? Porque ele Bora. que vai direcionando as coisas. Se ele está mandando, tá tudo certo. Minha Flor, eu quero que você me conte como foi a sua experiência quando você soube do diagnóstico do Pedro. Olha, foi assim, vou te contar lá do início, tentar ser rápido. O Pedro sempre foi uma criança muito tranquila, né? Uma criança que ele chorava muito, chorava, mas não era, parava. Ele passou a chorar mais depois. Mas ele bebê e tal, ele mamava muito, né? E assim, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada, porque a fala estava demorando, mas não era uma coisa tão que a gente achasse que fosse tão grave, porque ele era muito tranquilo e ele interagia com a gente. E na casa tinha eu, na época o pai dele, e os meus outros dois filhos. Então éramos 4 adultos com o Pedro. E a gente pensava que, por causa disso, como ele só se relacionava com adultos, e ele era daquele jeito. Só que a gente passou a ter vida social depois que o Pedro completou 1 ano. A gente passou a ir em festas. E nas festas, onde tinha criança, ele ia para o lado contrário, tá? Então, foi mas até aí a gente também ainda não se tocou. E aí, quando o Pedro completou 1 ano e 10 meses, ele, dentro de casa, ele desapareceu. Foi logo depois que eu desmamei. O Pedro foi desmamado com 1 ano e 10 meses. E aí, logo depois que eu parei de amamentar, ele ficou muito estranho, ele ficou em depressão. Eu acho que foi uma mini depressão, uma depressãozinha infantil. Sim. Ele ficou muito mal. Ele não comia nada, ele não bebia água, enquanto eu não chegasse. Então, foi uma situação bem conflitante. E aí o Pedro desapareceu dentro de casa, sumiu. Na época a gente tinha uma casa que tinha piscina, né? Eu falei, afogar ele não afogou, porque tinha uma capa protetora e ela era muito pesada, ele não ia dar conta de levantar. E realmente não deu, mas mesmo assim a gente ainda foi olhar. O portão muito pesado, ele não dava conta de abrir. Quando a gente encontrou o Pedro, Rovânia, ele estava debaixo do sofá, por dentro, assim, na posição fetal. E ele soltava alguns sons, ele soltava alguns ruídos, assim, antes, né? Antes desse episódio. Ele falava papá, mamã. Ele ia para o filtro quando ele estava com sede. E aí, ele estava na posição fetal. E eu falei, ai, meu filho, o que é isso? Quando eu puxei, ele já saiu da posição fetal fazendo flap com as mãos. E hoje eu sei que é flap, não sabia o nome. Eu sei que ele fazia isso. O que é isso, menino? Para com isso. E hoje a gente sabe que não pode mandar um menino parar nem segurar, porque, na verdade, são as estereotipias, esse aqui é o flap com as mãos, mas são estereotipias que ajudam a ele se organizar. É a regulação, a autorregulação. Eu não sabia. Então a gente segurava. Sim. E aí o Pedro, ele teve várias estereotipias ao longo da vida dele. E até hoje ele ainda tem, mas bem menos. Mas a primeira foi essa, do flap. Cara, foi uma situação terrível, porque a gente brigava muito com ele para ele parar. Para com isso,
meu filho. E aí, ele tinha 1 ano e 10 meses. Com 2 anos e 5 meses, e aí, muito choroso, né? E tal, mas a gente conseguia ali relevar, administrar. Sim. Com 2 anos e 5 meses, a gente foi numa festa de aniversário do filho de uma amiga minha. E na hora, e assim, as crianças estavam brincando, a gente ia com ele para lá, ele saía. Onde tinha criança, ele ia para o lado contrário. E ele ia para o brinquedo, ele sempre gostou muito de pula-pula. Então, ele ia para o pula-pula quando não tinha criança nenhuma. Quando chegava uma criança, ele saía. E eu falei, ai, meu filho, você tem que brincar com os amigos e tal. Enfim, é a questão da sociabilização, né? Da socialização. E aí, a gente, lá na festa, a hora do parabéns. Caramba, o Pedro deu o primeiro surto psicótico nessa festa de aniversário. Mas ele berrava tanto, ele gritava tanto, e eu não sabia o que fazer. Pedro, meu filho, barulho, por causa do parabéns, do barulho. Das palmas, as palmas. Menina, e foi aquela loucura, e o povo batendo palma e batendo parabéns. Eu saí atravessando o salão com esse colo e fui para casa. Naquele momento, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Isso foi quando? Agosto de 2008. Falei, cara, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí, no dia seguinte, que era um domingo, na segunda-feira, eu já estava na porta da fono, porque ele já tinha 2 anos e 5 meses, 2 anos e 5 meses, e ainda não falava. E eu fui com a queixa da fala. A maioria das mães, a maioria das famílias, elas vão primeiro no fonoaudiólogo, porque a queixa é sempre a fala. Antes era mais, hoje as pessoas têm mais acesso à informação, e o autismo, nós sabemos que hoje está mais falado, mais divulgado, mais conversado, então as pessoas hoje já não ligam somente à fala, ela já começa a ver outros sinais, né? Porque já divulga muito. Mas o Pedro, eu vou te dizer, de 20 características do autismo, ele tinha 19. Uau. Ele tinha 19 características. E aí, cara, eu comecei com essa fono. E ela, primeira sessão, ela só olhou para ele, ficou ali 40 minutos, e ela falou, olha, eu sempre faço 4 sessões para dar a minha avaliação, meu parecer. Mas semana que vem a gente já vai conversar, não precisa trazer ele não, pode vir com o pai dele. Eu, nossa, mas tá tão nítido assim, tá tão claro. Ela tá. Eu não tinha a menor ideia do que era. A menor. Não tinha a menor ideia. Porque 2008, você jogava no Google, qualquer coisa assim, saía 3 coisinhas. Hoje sai 3 bilhões de informação que você não consegue nem acompanhar, né, claro. Mas eu não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia do que era. E aí, na semana seguinte, a gente foi, eu falei, sim, doutora, qual é o veredicto? Tem que fazer o quê? Ela falou, olha, seu filho está dentro do espectro autista. Dentro do espectro autista. Ele tem um transtorno do espectro autista. Eu, o que é isso? E aí ela foi explicar que era, né? E eu falei assim, mas tem cura? É uma doença? Ela não é doença. Tem tratamento. Mas olha, é só o início. Doutora Zenóbia Rosa, o nome dela, maravilhosa. É só o início da caminhada. E você com certeza vai aprender. Aí eu, gente, aprender o quê? Olha, é só tratar. E aí, saí dali. Ela falou assim, olha, vou encaminhar para uma psicóloga. Encaminhou para uma psicóloga. E aí começamos a tratar, e aí joguei no Google, né? Aí saíram as coisinhas ali, comecei a procurar. Quando eu vi o que realmente era, aí, minha amiga, o chão abriu assim, um buraco gigantesco, eu caí lá dentro, e eu só pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar meu filho? Eu só pensava nisso, só pensava nisso, só pensava nisso. Eu não perguntei para Deus por que eu não perguntei para Deus porque ele, eu não perguntei para que nada, eu só perguntava o que eu vou fazer para ajudar meu filho. A solução. Que eu vou fazer, quero a solução. A solução. Só. E aí começou, foi o início da trajetória, não foi assim de pronto, mas em 2009 eu já conheci a Gisele de Freitas, que na verdade foi a fundadora da Associação Tudo Azul, eu fui cofundadora, e quando ela renunciou em dezembro de 2017, eu assumi como presidente, e aí eu conheci a Gisele com 2 filhos autistas aqui no Gama. Eu falei, não,
Tem outra pessoa que tem filho com autismo aqui no Gama, não sou eu, não. Pensei que era só eu no planeta Terra. Ô, bichinha. E aí eu estava na delegacia, e aí eu joguei, não sei como, eu joguei no Google Autismo Gama, eu não sei nem como eu fiz essa pesquisa. E saiu o nome da Gisele com o telefone do esposo dela na época. E eu liguei, ele atendeu, eu falei, olha, eu fiquei sabendo que eu tenho um diagnóstico, meu filho teve diagnóstico de autismo, e vocês têm 2 filhos, eu preciso conversar com vocês agora. Eu estou aqui na 20ª DP. Aí ele falou assim, a gente mora aqui no setor sul. Eu falei, é no Gama? Eu falei, eu estou indo aí agora. Aí virei pro meu chefe e falei, chefe, eu posso ir ali no setor sul resolver um negócio? Ele pode ir, Leite. Cara, eu fui lá na hora, eu saí de lá de noite. Foi conexão, inclusive ontem eu falei com ela, eu amo a Gisele. A Gisele foi a pessoa assim, que me acolheu, sabe? E ela acolhe até hoje. A Gisele é uma pessoa incrível. E aí começou aí, amiga. Mas eu assim, do dia que eu tive o pré-diagnóstico, porque na verdade não tinha o laudo Isso. fechado, diagnóstico. Daquele dia em diante, eu nunca mais fui a mesma e eu nunca parei. Eu nunca parei, porque na sequência eu já conheci Gisele. E aí, Gisele, tudo que acontecia, ela vinha, me falava, ela me chamava, ela me buscava, né? E aí, em 2010, a gente deu os primeiros passos lá do grupo Tudo Azul, que era um grupo de pais, só para trocar figurinhas. E aí, quando foi em 2012, a gente fechou na Associação Tudo Azul. E aí, nunca mais paramos, né? Nunca mais, nunca mais. Uau, que jornada, hein? Minha linda, então eu quero nessa jornada aí de tantas coisas boas e tantas dificuldades. Nessa jornada aí de tantas coisas boas, que tem muitas coisas boas, que eu acredito que tem diariamente, você tem coisas boas, junto com as coisas ruins. Qual foi a maior dificuldade que você já passou, que você já viveu, ou que você viu o Pedro viver nessa trajetória aí? Qual foi a sua maior dificuldade? Provavelmente deve ter muitas, mas qual assim que você fala, não, essa superou todas? Tem muitas, mas para mim, eu acredito que para a maioria das mães, a maior dificuldade é o olhar das pessoas. Ai. É o preconceito das pessoas. Eu acho que é tão doído você ver alguém olhar para o seu filho como se o seu filho fosse um extraterrestre, como se o seu filho fosse louco, como se o seu filho fosse uma pessoa que não tivesse capacidade de nada, como se o seu filho não tivesse condições de aprender nada, que não tivesse potencial para nada. É o olhar das pessoas. Para mim, hoje é a maior. Ai, que lindo! É uma das maiores dificuldades. Até hoje eu vivo isso, até hoje eu sofro isso, né? Então, às vezes eu estou com o Pedro aqui, em algum local, e aí é por isso que eu e Gisele, a gente sempre falou muito da conscientização, né? Conscientização, para mim, é super importante. E, na sequência, além da conscientização e sensibilização, o atendimento precoce. Que não adianta falar em diagnóstico precoce, Rovani. Tem que ter o diagnóstico precoce, tem que vir cedo o diagnóstico, logo você tem que diagnosticar nos primeiros anos ali, que tal. Tá, mas se não tem tratamento precoce, para que diagnóstico? Para emoldurar e pregar na parede? Então, assim, a gente preza muito, aqui no nosso instituto também, né? Muito, muito a conscientização, a sensibilização do autismo e na sequência o tratamento precoce. Então, não precisa de laudo, não precisa, se não tiver laudo, não pode fazer terapia. Pode, deve. Por quê? A gente sabe que tem os marcos do desenvolvimento. Então, a criança tem que engatinhar com tal idade, a criança tem que andar com tal idade, a criança tem que falar com tal idade. Então, se ela não obedeceu aqueles marcos que são comprovados, marcos cientificamente comprovados, estudar, está ali para ser usado, se a criança não está dentro desses marcos, cara, tem que fazer alguma coisa, tem que correr, né? Então, às vezes, a gente recebe família, olha, mas eu não tenho laudo, vai poder tratar? Eu falei, deve. Ele está com dificuldade na fala, então a gente deve fazer a intervenção fonoaudiológica. Ele está com dificuldade na organização comportamental, a gente deve fazer a intervenção psicológica, a ABA. Ele está com dificuldade sensorial,
deve fazer terapia ocupacional. Então, a gente orienta, aí o pai fala, poxa, eu não sabia. Eu falei, pois é, cada terapia, cada modalidade terapêutica tem um objetivo, né? Então, a gente precisa fazer e fazer rápido. Antigamente tinha médico, Rovani, que falava assim, tem que esperar completar 5 anos para poder dar um laudo e tratar. Tinha, infelizmente, tinha. Hoje os pediatras, graças a Deus, estão estudando um pouquinho mais. As faculdades estão oferecendo, né, um leque maior de conhecimento para os acadêmicos, porque antigamente, minha amiga, era osso, né? Antigamente não, até um dia desse. Até um dia desse. Sim, Então, coisa assim. Então, às vezes eu tô com o Pedro, voltando lá na sua pergunta, às vezes eu tô com o Pedro, assim, ele tem 18 anos, e aqui ele tá tranquilo aqui no celular, e de repente ele, aí, com a mão, aí as pessoas olham e falam, tipo, meu Deus. Aí eu, calma, filho, calma. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E às vezes alguém pergunta, né, o que foi? O que ele tem? E aí eu vou lá na minha outra amiga que fala assim, ele não tem nada. Quem tem sou eu. Não, ele tem algum problema? Não, quem tem problema sou eu. É água, luz, aí PDA, IPTU. Eu tenho problema. Ele não, eu tenho problema. Eu tenho que resolver problemas. Ele não, ele só curte. Só curte. E aí, já pegando a deixa da outra pergunta, qual foi a maior conquista nessa jornada? Qual foi a maior alegria? Com certeza é diária também, tem muitas também. Muito. Mas, assim, na vida do Pedro, você participando, assim, qual foi a maior conquista do Pedro, assim, para você nessa jornada? Cara, em termos de dificuldade de conquista, eu acho que a coisa mais benéfica assim, que aconteceu para nós foi o Pedro dormir. Algo tão simples e a gente comemora com tanta força, né? Não, eu comemoro até hoje. Eu acho que se a gente não tivesse acertado na medicação como a gente acertou, nós não teríamos conseguido atingir, né, esse sucesso. Hoje o Pedro dorme 10 horas, pontualmente até 10h30 da noite, e depois ele acorda, e aí ele acorda por ali, eu acordo ele 6 horas, levo no banheiro, e ele volta a dormir. Se deixar, ele dorme até 10. Se deixar, ele fica até 10 na cama. Então, assim, para mim, olha, quando o Pedro dormiu 5 horas seguidas a primeira vez, ele já tinha uns 13 anos, isso foi agora. Nossa, imagine a mãe, Senhor. Tem 5 anos que o Pedro dorme, ele não dormia, ele dormia 2 a 3 horas por noite. Então, e tinha noite que ele não dormia. Rovânia, quando no diagnóstico é a fase mais difícil, uma das fases, toda fase é difícil. No autismo, na vida de todo mundo a gente tem fases, mas no autismo, todas as fases são difíceis. Hoje ele está na adolescência, tem as questões da adolescência. Então imagina, você lidar com a questão da puberdade, com uma criança neurotípica, com um adolescente neurotípico, e lidar com a puberdade de um autista, que não fala, que não é não verbal, que é não verbal. Então, outro dia eu estava outro dia não, porque ele tinha uns 13 anos, eu estava no Extra, ali, onde ele tem o Leroy Merlin. Uhum. Pronto, ali do outro lado do Parque Shopping. E eu estava, só que era cedo, era de manhã cedo, graças a Deus, o hipermercado estava vazio. E aí o Pedro estava bem nessa fase, bem, né, complicada, e eu estou olhando a sandália havaiana para trás, aí eu ouvi ele, aí quando eu olhei, ele estava nu, 13 anos, nu, né, com a genitália, com o órgão genital, né, ereto, e batendo assim, pá, pá. Aí oh, meu Deus! Que desespero, meu Deus! Menina do céu! E eu tava assim, agachada, e eu não conseguia, eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia levantar, e eu, na tentativa de levantar, eu caí, fiquei de 4. E eu, para! Menina, que situação! Foi. Então, assim, são questões bem delicadas, né? E aí eu falei, meu Deus do céu! E eu conversando sobre isso lá no Instituto, os 2 celulares estão descarregados do Pedro, por isso que ele está desse jeito, meu Deus. Meu Deus. E aí
eu já sei o que eu vou fazer, só que... Vem cá, Pedro. Liga aqui, ó. Por isso que ele está agitado. Eu não vi que estava descarregando. Gente, Desculpa, Rovani. Se vocês quiserem fazer perguntas aí para a Leide, tiver compartilhar alguma dificuldade, pode colocar, Sim, tá? Que pode a gente vai perguntar. conversando aí sem problemas. E a gente conversando lá na época da associação sobre a questão da sexualidade, né? Que é bem delicada. E aí um pai falou assim, na verdade eu ouvi um pai conversando com outro sobre a questão da sexualidade dos filhos. Como é que você está fazendo? Cara, eu não estou dando conta mais. E aí, assim, a gente está na casa do meu irmão, aí eu corro, aí ele corre pro banheiro. Aí ele falou assim, não pode ser banheiro, não. Tem que ser no quarto dele. Eu achei tão legal. Tem que ser no quarto dele. Aí ele falou assim, mas por quê? Ele falou assim, não, porque banheiro tem em todo lugar, tem na casa de todo mundo. O quarto dele só tem um. Olha que legal. Ele vai interligar, tipo, aqui tem um banheiro, eu posso. Então, não faz ele no banheiro, deixa ele fazer no banheiro, não, né? A questão da masturbação. Não deixa ele ir no banheiro, não, porque banheiro tem em todo lugar, é no quarto dele, toda vez é no quarto dele. Achei isso muito legal, a sacada do pai. E aí ele. O que é, Pedro? O que é? Pior que eu nem sei. Já deu celular, já tá carregando. Não tira. E aí eu sei que. Pega lá o travesseiro. É bom que você já está fazendo a live e vivendo a vida real, gente. Isso aí é a vida real. Aqui é a vida real o tempo todo, porque só eu e ele. Aqui não tem, né? A rede de apoio sou eu e eu. Então, e para onde eu vou, ele vai. Hoje eu fui no SEIV, ele ficou dormindo, eu corri lá, tirei sangue. E aí voltei, a gente foi para o Senado Federal lá resolver umas questões. E aí voltamos, chegamos aqui, arrumamos almoço e estamos aqui, junto, o tempo todo, 24 horas. Então, Rovani, essa questão da sexualidade ela é muito complicada, né? Então foi assim um dos momentos bem difíceis mesmo que a gente passou. Mas você voltando na sua pergunta, foi o melhor. A maior conquista, que foi o sono. A maior conquista, que foi o sono, foi dormir. Por quê? Rovani, quando o Pedro manifestou o autismo, que tem isso também, né? Ele estava ali quietinho, aí explodiu. Ele tinha 2 anos e meio, como eu te falei, 2 anos e 5 meses, quando explodiu. E daí não parou mais. As questões sensoriais do Pedro eram muito aguçadas. Então, barulho, cheiro, tudo incomodado, tudo desorganizado. E aí, o que aconteceu? Eu adoeci. Eu nunca tinha tido uma dor de cabeça. Eu adoeci, eu perdi. Não, tá carregando. Põe para carregar, Pedro. Eu adoeci, perdi 18 quilos. Eu fiquei com 18 quilos a menos. 18 quilos a menos. E começou a aparecer, né? Doença para tudo quanto é lado. Porque se a gente não dorme, agora tu pensa, eu com 40 e poucos anos, dormindo 2 horas por noite, cochilando 2 horas por noite, no outro dia tinha que ir para no outro dia tinha que levá-lo para as terapias. Todo dia tinha terapia no plano piloto. Uma vez eu saí do carro da pista ali naquele Parkway. Uma vez não, umas 3 vezes. Mas uma vez foi bem grave, quando eu acordei, eu estava de frente para a árvore e Deus fez assim e eu tirei da árvore. Então, era todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu ia para o plano piloto, levar meu filho para terapias, ficava a manhã quase toda lá, voltava, tomava banho e ia para a delegacia. Resolver os problemas dos outros, não estava resolvendo nem o meu. E, fora isso, Pedro e Mateus. Ou Lucas e Mateus. Porque ainda tinha meus 2 filhos. Com certeza. Tem meus 2 filhos. E a casa, né? E eles eram... E seu trabalho. E eles eram adolescentes. Na fase da adolescência para a juventude. E a minha vida financeira... Porque 60% do meu salário era para pagar tratamento do Pedro. Né? E eu era só assalariada, sou assalariada, então era um excelente salário antes, hoje ainda um bom salário, mas é um salário, é o que você tem no mês,
para você administrar. Aí vem o autismo para a vida de uma família e desestrutura, não é só emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, a saúde, é financeiramente também. É tudo. Rovânia, a questão é tão complexa, e eu falo, meu Deus, será que as nossas autoridades não estão enxergando isso? A questão é complexa demais, é muita coisa. É saúde mental de uma família inteira. Daqui a pouco vem avô, vem avó, atinge todo mundo. Todo mundo. Entendeu? Atinge, ele atinge todos em todas as áreas da vida, né? Exatamente. Meu Deus, que essa live vai ficar linda, eu saindo toda hora da tela. Ô, mulher, que isso. Minha Flor, eu quero que você me conte agora, agora mais voltado para o Instituto. Porque, como você falou aí, tem esse suporte, o Instituto é feito para isso, para dar suporte para as mães, para todos os familiares que precisam, né, dessa orientação. Queria que você me contasse alguém, não precisa comentar o nome, não precisa falar, só se você quiser citar, um case de sucesso aí, vamos dizer assim, com essa palavra, do Instituto, né? Uma família que você pôde orientar e conseguiu ajudar. Ah, menina, nós temos vários cases, vários. Assim, os meninos que chegam, algumas crianças que chegam no Instituto só sabem gritar, e quando dá 2, 3 meses, falta dar tchau para a mãe e entra quietinho na sala. É tão lindo a gente ver isso, é tão lindo. E assim, a gente está o tempo todo pedindo para os pais, não faltem terapia, tem que ser uma vez. Na verdade, teria que ser todos os dias. Na verdade, a grande verdade é essa. De segunda a sexta. A grande verdade é que a escola teria que ser readaptada para ter ambiente terapêutico mesmo, para essas crianças. Porque, às vezes, pegar uma criança que não está preparada para um ambiente escolar, e aí a gente já entra em outra questão, mas teria que ser todos os dias. A terapia teria que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, com um intervalo de sábado e domingo, porque pai também tem que descansar. Tá, mas rapidão, peraí, vou te cortar. O Itor Lemos. Leide, você é incrível, uma inspiração. Parabéns pelo exímio trabalho e por ser essa super mãe. Então, a gente tem que parar para parabenizar e ler, né? E reconhecer o trabalho dessa mulher maravilhosa. Agora que ela tá vendo. É Vitor Lemos, é o Vitor. É Vitor Lemos, né? Não? É Vitor mesmo. Eu achei estranho o Vitor, eu acho que é Vitor. É Vitor. Eu acho que é Vitor. Querido, obrigada mesmo, querido. Olha só que gracinha. Pois então, onde é que eu estava? Do case de sucesso. Isso, falando sobre o Instituto. E aí, assim, é muito prazeroso, porque a gente sabe que mesmo com esse pouco, que é uma vez por semana a terapia, a gente consegue evoluir, fazer as crianças evoluírem, né? O Instituto consegue ajudar, o Instituto consegue, de alguma forma, contribuir. Então, nós temos 2 modalidades de atendimento no nosso Instituto. Nós temos o atendimento gratuito, que hoje a gente só consegue atender ainda, por enquanto, 24 crianças, que na segunda atende 12, na terça atende 12, né? Então, nós conseguimos atender 24 crianças no modo gratuito. Então, é completamente gratuito e a terapia é a psicologia. Então, isso acontece lá na salinha do Instituto, que nós temos uma salinha, né, alugada. Então, a gente atende lá. Não é um ambiente adequado, mas é alguma coisa. É o espaço. Melhor que nada. Né? Mas a gente está na luta aí pelo nosso espaço. E a segunda modalidade de atendimento é no CRED. O que é o CRED? É o Centro de Referência em Desenvolvimento Humano, que é uma clínica que, quando eu adoeci, lá em 2021, na pandemia, e que ninguém quis assumir o projeto de atendimento terapêutico, uma santa pessoa veio e falou, não, eu assumo. Eu falei, então assume, abre um CNPJ e cuida, porque eu não dou conta mais. Eu estava adoecida e eu precisava me cuidar. E aí, ela está até hoje. Lá nós temos 200 e poucas crianças. Hoje eu não sei ao certo. Mês passado acho que tinha 240, não sei. Mas é 200, sempre assim, 240, 250. E lá é preço social. Então, enquanto nas clínicas convencionais, uma terapia, custa 600 a 800 reais
a mensalidade, porque uma sessão por semana tem clínica que cobra R$ 200, uma sessão de 30 minutos. Eu pago R$ 200 para o Pedro, fonoaudiologia lá em Taguatinga, R$ 200, 30 minutos. Ainda gasto gasolina, tempo, saúde, porque dirigir... Então, assim, e ele não recebe atendimento mais no crédito, ele tem 18 anos, lá só até 12. O único atendimento que ele tem lá, na verdade, é só a psicopedagogia. Ele já estava. Então, tem essas duas modalidades de atendimento. Gratuito no Instituto Paz e pago, preço social, lá na clínica, né? Que os nossos associados levam as crianças lá. Bom, falando do case de sucesso, eu gosto muito de contar a história. Eu acho que ela não vai se incomodar, ela é maravilhosa, é uma professora, ela chama Iqueda. E o filho dela é o Vinícius Davis. Cara, o Vinícius Davis é uma graça. Ele chegou no instituto, ele mal abria a boca, ele mal olhava pra gente. Vinícius já está com a gente mais de 2 anos, já tem uns 3 anos. E quando foi em 2022, nós implementamos o que a gente chamou de oficinas terapêuticas. E foi assim, um sucesso, só que só durou 3 meses porque saía muito caro, a gente não conseguia. Como a gente cobrava preço social, a gente não conseguiu levar adiante, mas é um negócio assim espetacular. Em 3 meses, esses meninos evoluíram de uma forma tão significativa, e o Vinícius Davis é um deles. Ele falava, aí ele já falava, mas ele falava pouquíssimo. E aí, e o que a gente procura desenvolver nos meninos, Rovânia? Não é só a fala. A gente procura desenvolver a independência e a autonomia. É isso que é importante pra gente, né? Você tem 18 anos, eu não posso mandar Pedro na padaria, entendeu? Não posso. Por quê? Porque ele não tem autonomia nem independência. Então a gente precisa desenvolver isso também neles, né? E o Vinícius Davis, a mãe dele falava assim que ele era muito permissivo, assim, ele não se defendia, vamos dizer assim. E aí, na época das oficinas, ela disse que eles viajavam muito para Caldas, e lá ele ficava na fila dos brinquedos, aí via um menino passava, via outro passava na frente dele, empurrava para lá, empurrava para cá. Depois das oficinas, Vinícius Davis na fila, veio o menino, aí ele, opa, é a minha vez, espera a sua. Olha! A Iqueda disse que para ela assim, foi um luxo, porque ela viu o filho dela se defendendo, se impondo, né? Opa, esse espaço aqui é meu, agora é minha vez, aguarde a sua vez. Me respeite. Me respeite. Cara, para um autista, para uma mãe de autista, bicho. Então eu gosto muito de contar essa história para as pessoas, porque realmente e foi um sucesso. E a gente pretende voltar com as oficinas terapêuticas em nome de Jesus. Amém, amém. Deus está providenciando. Tá, sim. Minha Flor, e agora? Porque aí, durante a nossa conversa, você veio falando, né? Que tinha sonho de ser pedagoga, tinha um sonho de ter o instituto. Então, aos poucos, foi falando alguns sonhos que passou pela sua vida. Mas e agora, nos dias de hoje? Qual é o maior sonho da Leide? O maior sonho hoje é conseguir um espaço para o instituto. Hoje, para mim, é a minha meta de vida, e eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir. Eu não sei se vai ser aqui no Gama, eu não sei se vai ser em Ceilândia, em Paranoá, em Valparaíso, Novo Gama, eu não sei, São Paulo, eu não sei onde vai ser, mas eu vou conseguir um espaço para colocar esses adolescentes, porque hoje o meu maior desafio é atendimento para Pedro, tem 18 anos, ninguém atende, não tem atividade. As pessoas acham que o autista cresce e que ele deixa de ser autista. Cresceu, não é mais autista, não. Não é assim, não. É igual eu te falei, cada idade é um flash. Cada fase é uma demanda diferente, né? Então, Pedro hoje está com 18 anos. O que na nossa cidade do Gama tem para Pedro? Para conseguir uma vaga no Centro Olímpico, um Deus nos acuda. Por que ele não fala? Porque ele não tem autonomia. É difícil. Então, hoje, o meu maior sonho é ter atendimento para o meu filho. Então, para isso, a gente precisa de um local.
E nós vamos conseguir esse local. Eu creio. Amém. Vai sim, com certeza. Minha linda, quero que você... Chegamos ao fim. Foi muito gostosa a nossa conversa. A mulher passou voando já, foi 45 minutos. E se deixar, a gente vai-se embora. E aí tem uma rotina maravilhosa ainda te aguardando ainda, porque tem as rotinas do Pedro que a gente vai acompanhando aí no perfil dela. Então, sigam a Leide, sigam o Instituto, acompanhem esse processo aí. Qualquer coisa, pedir socorro aí, ela está à disposição, que eu sei que ela sempre está à disposição. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães atípicas. Muitas delas estão ainda no começo, ou algumas também já estão no meio da jornada, mas se sentem sozinhas. Então, que você possa deixar uma mensagem para elas. Adriana, meu amor, um beijo. A minha mensagem é sempre sobre força e perseverança. Eu não sabia, eu sempre fui uma mulher muito forte, né? A minha história de vida, eu inclusive pretendo contar em livro, tem 2 amigas me enchendo o saco para contar um livro, escrever um livro. Mas eu venho de uma família muito humilde mesmo, e eu consegui, com o estudo, consegui passar em concursos, consegui mudar, né, um pouco a nossa perspectiva de vida, a vida da perspectiva da família como um todo. Pessoas que vieram depois de mim hoje se inspiram em mim também para estudar. Então isso é muito legal. Eu acho que eu sempre fui forte. Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, né? Mas eu não imaginava que eu era tão forte. E eu acredito que todas as mães de pessoas com deficiência chegam nessa conclusão. Que a gente nunca imagina o tanto que a gente é forte. Só que nós não somos de aço. Vai chegar um momento que a gente vai precisar de ajuda. E se esse momento for lá no início, melhor ainda. Se você tiver mãos para segurar, família, amigos, Instituto Paz, segure, que você vai precisar, se for no início. Se já estiver no meio da caminhada, da mesma forma. Segure em mãos, se apoie, porque nós somos fortes. Hoje, eu estou colhendo os frutos. Faço psicoterapia. Um beijo, minha psicoterapeuta de socorro. Faço psicoterapia porque eu preciso, porque eu não tenho como lidar com as minhas emoções o tempo inteiro sozinha. Eu preciso de um profissional me orientando, me ajudando, me conduzindo, né? Então, segurem nas mãos uns dos outros. Que sejam as mães do Instituto, que sejam a família, uma prima, uma irmã, uma tia, mas se apoiem. Nós somos fortes? Somos, mas não somos de aço. E a gente precisa sempre segurar as mãos. E mulheres, vamos nos unir, vamos dar as mãos. A gente precisa se unir mais e mais. Sempre. Sempre. Mesmo assim, tanto trabalhando em segmentos diferentes, a gente sempre tem que se unir, porque é justamente o que eu falo todos os dias. Se a gente não se cuidar, como a gente vai cuidar do outro? Se a gente não se abastecer de amor próprio, elevar a autoestima, como a gente vai trabalhar e se doar, né? Como você vai levar o Instituto à frente com tantas famílias dependendo do Instituto, se você não está se cuidando? Então, esse amor próprio, essa autoestima é super necessário. Te agradeço demais por ser essa mulher ativadíssima, por esse sim maravilhoso que você me recebeu de todo o coração aberto. E pode contar comigo para tudo que você precisar. Mulheres Ativadas está à disposição do Instituto. Quando você precisar, pode contar com a gente. E muito obrigada por você estar aqui. Você é uma maravilhosa. Um presente de Deus que eu conheci esse ano, não tem nem 6 meses e a conexão já foi muito grande. Muito feliz em ter você na minha vida, viu? E eu espero te trazer aqui no Gama para conversar com as mulheres do nosso instituto e trazer esse Mulheres Ativadas seu aí, que eu acho o máximo, eu acho barato. E eu quero que você venha aqui ativar as nossas mulheres mais ainda, porque as bichas são corretas. Vamos sim. As bichas são ativadas. Vamos ativar mais ainda. A gente vai arrumar um momento aí para te trazer aqui. Vou aí também ser ativada por elas, né? Porque é sempre uma troca quando a gente se reúne, né?
É verdade, é uma troca. Minha linda, Deus abençoe. Um beijo aí pro Pedro. Dê tudo certo, seu espaço vai vir da mesma forma que tudo foi se encaixando na sua vida. Deus está só plantando e daqui a pouco a colheita vai começar. E tu seguro, se prepare que a colheita vai ser grande. Viu? Eis-me aqui. Beijo para todo mundo que participou. Agradeço demais. Boa quinta-feira aí para todo mundo. Tchau. Beijo, tchau, meu amor. Obrigada. Eu que agradeço.